Dia. Bom, então, coloquei a gravação. Eu quero antes compartilhar com vocês uma pesquisa que eu fiz. Na última reunião, eu vi uma preocupação bastante grande com relação ao que seria o produto da IG, né? Então, eu fui pesquisar todas as IGs de cafés que nós temos no INPI, né? E, consequentemente, trazer as informações que lá estão contidas para a gente ter uma ideia do processo, né? A Silvia até compartilhou uma foto, né, mostrando um produto, né, um café torrado, moído, com o selo do Cerrado Mineiro, né? Então, eu acho que é importante a gente decidir qual vai ser o produto, porque o modelo de gestão vai estar baseado nesse produto, né? E aí, isso, de certa maneira, a gente tem que pensar como é que a gente vai fazer isso para que a gente coloque no modelo de gestão, para a gente não depois ter que fazer retrabalho, né? Aí a preocupação é o tempo que a gente toma para o retrabalho. Só destacando que, assim, em alguns momentos a gente vai perceber que vai precisar fazer algumas alterações, né? Então, vou citar aqui o exemplo da cachaça, né? Que a gente estava trabalhando o estatuto, fizemos uma proposta para associados que depois do modelo de gestão a gente percebeu que não ia dar certo. Então, aí a gente voltou lá, fez uma modificação no estatuto, trouxe essa modificação, né? Mas no caso deles é um pouco mais tranquilo, porque eles ainda não têm a associação formada e não têm o estatuto registrado. E com isso traz uma facilidade, né? Agora, no caso de vocês, a gente teria que fazer essas modificações, chamar novamente a associação, reunião extraordinária. Então, quanto mais a gente evitar, melhor, né? Não significa que a gente não tenha que fazer isso no futuro, mas a gente pode ir represando essas alterações para depois fazer de uma única maneira as alterações necessárias, tá? Bom, então, em relação ao café, eu fiz a seguinte pesquisa. Qual seria o produto da IG, né? E um pouquinho da forma como eles fazem o controle dessa IG, para vocês terem uma noção do que a gente vai ter que trabalhar em termos de modelo de gestão e quais seriam as preocupações, né? Então, a primeira, né, a Silvia estava falando que já estava consultando a da Mogiana, né, e percebendo o quanto ela é organizada e assim por diante. Esses exemplos vão ser muito bons para a gente poder construir todos esses documentos, né? Então, no caso, né, o da Mogiana, quando você olha lá na questão do IG deles, eles não definem claramente no produto qual aquilo que pode ser, aquilo que vai ser adotado como indicação de procedência. Ele simplesmente classifica café, tá certo? Mas quando você vai lá nas especificações, né? Bom dia, Vinícius. Quando você vai lá nas especificações, então ele coloca assim, ó, ele já começa a definir, né? Os cultivares do tipo de café em coco, da espécie arábica, utilizados são, sobretudo, café. Aí ele classifica, né, de acordo com o Instituto Agronômico de Campinas, né? Então ele coloca lá as instruções normativas, né? E depois embaixo aqui, que eu destaquei em vermelho, que é o que interessa para a gente, que poderão ser comercializados em grãos crus, beneficiados ou torrados e moídos, né? E aí ele coloca a especificação. O café comercializado não pode possuir qualquer resíduo, devendo chegar ao mercado com 100% de pureza, tá? Então, a minha preocupação nesse momento agora é mostrar para vocês quais são
os produtos de IG, depois a gente abre um momento de discussão para a gente estabelecer quais são os critérios que a gente quer, né, para o nosso produto de IG, para depois a gente construir o nosso modelo, tá? Então, por exemplo, no caso do café Mogiana, o produto, ele especifica direto como café, né, e embaixo ele diz, né, que pode ser tanto grãos crus, os beneficiados ou torrados e moídos, né? Então, essa é a característica geral. Depois, na sequência da região do Cerrado, né, eu peguei o da denominação de origem, porque, apesar deles terem inicialmente pedido indicação de procedência, eles colocaram a indicação de procedência em desuso para o denominação de origem, tá certo? Então, o que está valendo agora, mais recentemente, é a denominação de origem, mas para a gente não tem tanta diferença, né, porque é a característica do produto que é interessante. Eles já especificam mais qual é o produto da IG deles, né? Então, eles colocam café verde em grãos e café industrializado, torrado em grãos ou moído. Aí, eles são mais cuidadosos na designação do produto da IG, né? Então, eles já especificam, tem que ser somente café de origem arábica, né? Então, coffee arábica, e mais embaixo eles colocam assim, né? Somente é denominado como região do Cerrado Mineiro, né, o café torrado em grãos, torrado e moído e outras modalidades de cafés para consumo final, cuja matéria-prima, o café cru, seja comprovadamente originado na área demarcada, região do Cerrado Mineiro, e o café cru seja certificado pela associação, seguindo as normas estabelecidas no regulamento. O que eles querem dizer? Eles querem dizer o seguinte: a associação, a federação é responsável pela certificação do café cru, né? Então, eles vão lá, dentro do caderno de especificações, pegam o café de todos os produtores e verificam se está dentro da certificação. No caso, para comercialização desse café industrializado, processado, primeiro, só pode ser utilizado o café que seja que tenha certificação de denominação de origem, né? E depois, né, ainda tem que apresentar uma outra característica, que são as especificações de notas e assim por diante, de acordo com as associações, como o SCA, né, e assim por diante, né? A grande preocupação, e aí eu também dei uma olhadinha no caso do café do Cerrado, para poder utilizar no produto industrializado, precisa também passar pelo controle de qualidade e receber também a nota de certificação. Então, tem que ser produto verde 100% do Cerrado, e depois de manufaturado, tem que também passar pelo teste de qualidade da federação, e se ele se enquadrar, aí sim ele recebe. Mas o que eu percebi nas minhas leituras? Quando eles não conseguem acompanhar essa certificação do produto industrializado, eles permitem o uso da denominação de origem, né, e a inscrição da denominação de origem, mas sem usar o selo de denominação, o selo da IG, né? Então, provavelmente, até o que a Silvia me mandou a foto, seja um produtor que tenha a sua produção própria, ele industrializa o seu produto, passa pela federação e ele mesmo comercializa. Então, as grandes as grandes processadoras de café de origem, né, que eles não conseguem fazer a rastreabilidade, então eles não permitem o uso. Então, quando a gente vai no mercado, tem café Belita, café Três Corações, aqueles cafés gourmets, né, eles podem usar a indicação de que são produzidos com grãos da denominação de origem, né, mas eles não têm o selo, né, de IG no seu próprio produto,
tá? Porque eles não conseguem passar por essa certificação. Mas é possível, pela IG, o café processado, todos aqueles que comprovarem, né, dentro do caderno de especificações que atende às necessidades, então pode usar o selo da IG no café processado também, tá? Marco, Oi. daí seria o caso, porque aquele exemplo que eu te mandei, bem pequenininho, embaixo do selo, está escrito denominação de origem. Então, significa que ele passou por todo esse Passou. processo de avaliação e ele Isso. recebeu o selo Exatamente. de liberação para uso, porque ele atendeu todos os requisitos normalizados lá pelo Cerrado Mineiro. Isso. Ele tem que passar Daí, por duas avaliações, viu, Silvia? A primeira do grão verde, e isso. aí ele tem que comprovar que ele compra saca 100% do café do Cerrado, ou ele produz lá dentro da delimitação geográfica, e depois do café processado passa pela segunda avaliação. Você entendeu? Isso, Então que é do são produto duas industrializado. do produto Isso, industrializado. São duas entendi. avaliações, tá Tá. certo? O que você estava dizendo é o seguinte, ver se eu entendi. A gente pode ter, né? Nós somos produtores de café verde, vegetação primária, ele passa por todos os requisitos, tal, as normas, e a gente tem o selo da IP. Quando Isso. a gente industrializa esse café, se por um acaso ele não atender ou a gente não submeter a uma avaliação do industrializado, eu posso usar um selo apenas que diz que eu uso café da IP regional, porém o industrializado não é, certo? Daí nós poderíamos ter dois tipos de selo, então. Não, o Um selo é o mesmo, é o tá? mesmo. É um só. Aí, no caso do café processado, mas aí deixa eu só abrir um parênteses, tudo vai estar dentro desse caderno de especificações. Sim, nós que vamos Vocês, definir isso juntos. isso, vocês que vão definir, a gente vai construir esse documento juntos. Então, a primeira etapa seria designar o produto da IP como sendo café verde, né? E aí a gente coloca lá quais são os critérios que devem ser atendidos. Eu não peguei todos os critérios, só peguei aquilo que nos interessava para a discussão, mas, por exemplo, no café do Cerrado, ele diz assim: tem que ser produzido nas condições tais, a colheita tem que ser feita de tal maneira, o grão tem que ser seco de tal maneira, a fermentação do grão tem que ocorrer assim, assado, a saca tem que ser de juta. Então, ele coloca uma série de especificações que têm que ser cumpridas, né? Para nossa discussão inicial, como nós não estamos fazendo o caderno de especificações, eu só busquei ainda a informação que é referente ao que vai como produto da IG, se é o café verde, se é o café processado, industrializado, né? Para a gente definir se a gente quer fazer qual seria o nosso produto da IG. E aí, a partir dessa definição, a gente constrói o nosso modelo de gestão. Depois, lá no caderno de especificações, aí a gente vai dizer, olha, para o café verde, para ter o selo da IP, tem que seguir tais critérios. E aí a gente descreve todos. Se a gente optar por café verde e café processado, torrado, aí a gente coloca, o verde tem que seguir essas especificações e o processado. Aí, com certeza, né, isso já está bem definido, todos os cafés processados para receberem o selo de indicação tem que ser 100% o café do café do Circuito das Águas Paulista, obtidos dentro da delimitação geográfica, né, e atenda às especificações, né, do caderno para tal produto. Aí depois a gente coloca algo adicional. Eu vou até mostrar um exemplo aqui de uma indicação de procedência que ele fala, olha, tem que ter nota tal em tal coisa, nota tal em tal coisa, então ele vai especificando, tá certo? Então, no caso do café do Cerrado, é exatamente isso. Primeiro, eles colocam uma certificação, uma indicação de procedência no grão verde, né? E aí, para o
café processado, torrado, primeiro, tem que ser café obtido 100% com o selo da IP e ainda atender mais uma série de especificações. Aí ele fala, ter umidade entre tanto e tantos por cento, ter uma quantidade de açúcar de tanto e tantos por cento. Tem que apresentar propriedades organolépticas como notas de caramelo, notas de chocolate, notas de não sei o que, e assim por diante. Aí descreve, né? Aí a preocupação, por exemplo, se a gente faz um caderno de especificações que tenha muitos critérios a serem avaliados, aí a gente corre o risco de você não ter cafés processados que atendam a esse caderno de especificações. Aí ele não vai usar a IG. Porque fica muito difícil dele comprovar tudo que se está no caderno de especificações. Aí praticamente torna inviável, né, a utilização do café, do selo da IG no café processado. Tá? Então, essa construção do caderno de especificação é que a gente vai ter que tomar um cuidado para que ele não seja nem muito aberto, porque daí qualquer coisa passa, né? E nem muito restritivo, que aí você vai privilegiar um ou dois produtores e não vai privilegiar mais ninguém, né? Então, esses são os cuidados que a gente tem que tomar, tá? Bom, deixa eu... Oi. Pegando o gancho do que você já falou, a gente, no primeiro momento, o caderno técnico nosso, né, não vai precisar ter tanto detalhe desse jeito, porque é IP. Eu acho que quando for DO, nós vamos estar com base nos resultados de análise, de pesquisa, de sabores, de características realmente que são nossas, né, comprovadas. Daí sim, com base nisso é que a gente vai chegar a esse rigor de dizer precisa ter notas disso, daquilo outro. Eu acho que antes de fazer pesquisa comprobatória da notoriedade desses sabores serem só nossos, eu acho que IP ainda não abrange isso, né? Então, eu acho que o nosso caderno vai ser bem mais simples mesmo. Não tem essa diferença, viu, Silvia, Não? com relação a DO e IP, tá? Isso essas delimitações do caderno de especificação, quem vai colocar são exatamente os membros que estão fazendo essa construção, a associação, mais os produtores, os associados, tá certo? No caso, a diferença de DO para IP é que em DO você tem que comprovar que o meio ambiente interfere no produto. Certo. Tá certo? É a única diferença, tá? Tirando essa diferença, a questão de você especificar, né, se o teu caderno de especificações vai ser mais flexível ou mais rígido, não tem diferença para DO ou IP, tá? Oi, Cíntia. E até complementando o que vocês estão dizendo, justamente tem alguns pontos aí, Márcia, que você mencionou, que já são pré-requisitos para ter um café de qualidade, aí, digamos, do que eles querem trabalhar, que são os cafés especiais. Então, a questão da umidade, a questão da conservação, tudo isso que você falou, já vai ser critério básico mesmo que eles vão precisar. Aí sim, como você disse agora, né? Aí eles vão ter que decidir se já vão querer especificar essas notas de sensorial aí ou não, que não é obrigatório também agora. Mas é só ressaltar esse ponto aí, que tem algumas coisas que já vão poder colocar agora mesmo, né? Vamos aproveitar esse trabalho da IP para realmente diferenciar o produto, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Oi, Lores. Então, eu penso que colocar as notas sensoriais é um pouco complicado, porque elas variam muito, inclusive, eu acho que os meus colegas que entendem mais do que eu podem avalizar minha opinião, dependendo do cultivar que você tem. Entendeu? Porque um bourbon amarelo diferencia de um bourbon vermelho, assim como de um catuai e assim por diante, não é verdade? Então, eu acho muito perigoso, quer dizer, a minha opinião,
e muito engessado, você colocar que os cafés têm que ter notas XYZ, porque a pessoa, de repente, vai renovar uma lavoura, né? Aparece um cultivar novo, com alguma coisa nova, lógico, homologado, tudo direitinho, e aí, se ele não tiver dentro do que foi especificado, fica muito ruim. Eu acho importante ter uma nota mínima, né? Acima de 83 pontos, não sei, acima de 80 pontos. Enfim, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que decidir, né? Para dizer que aquele café pode receber o selo, né? E então eu acho que a gente precisa, assim, o que eu quero dizer, no fundo, precisa tomar cuidado de se preocupar em ter um café de alta qualidade, mas não engessar tanto que tão poucos consigam fazer. É essa a minha ideia. Obrigada. Isso aí. É isso mesmo, viu, Lores? Olha só, e agora você já me deu uma outro alerta nesse pensamento, que é o seguinte. Por exemplo, no caso do café do Cerrado, só vale o arábica. Só recebe a indicação de procedência ou denominação de origem o café arábica. Então, por exemplo, se vocês já sabem e identificam, por exemplo, que existem espécies diferentes de cultivares, então, essa especificação, por exemplo, de delimitar uma única espécie de café já não pode mais, senão vocês vão ter prejuízo. Não, é assim, existem duas divisões grandes do café, que um é o arábica e o outro é o robusta, né? Então, tem que ser arábica. Isso eu não tenho dúvida. Só que dentro do arábica, a gente tem N mais uma cultivares, entendeu? Então, eu estou me referindo a cultivares, não a ser arábica ou não, entendeu? Eu acho que ser arábica é condição sine qua non. Não sei se os meus colegas... Até porque eu não conheço ninguém na região que plante café que não seja arábica. Vocês conhecem? Não, gente. Então, Márcio, a nossa região, o conilon, ele não vai bem, sabe? O conilon é uma planta que se adapta mais a lugares quentes, né? Então, nossa região é região de arábica mesmo. Então, eu acho que também concordo com a Lores, não tem como definir nota sensorial. Eu trabalho com microlotes, então você muda até a peneira do café, ele muda o sabor. Então, a ideia é trabalhar com microlotes, e aí eu acredito que a descrição vai mais nesse encontro aí de pureza, né, de não ter defeitos, entendeu? Então, de que adianta você, por exemplo, que um microlote meu ganhe no verde, o selo. Aí eu vou torrar esse café e deixo ele todo sujo, com café quebrado, café mofado. Então, tem que ter essa pureza, né? Então, a descrição é mais importante do que o sensorial. De que o café seja xícara limpa, mais que 80 pontos, né? A gente vai ter que bolar essa descrição para que não exista fraude, né? Porque o produtor ganhou, ele tem lá 10 sacas maravilhosas, ganhou selo. Aí ele põe na torrefação. Aí lá na torrefação, a torrefação vai e mistura esse café com qualquer um outro lá e vira, em vez de 10 sacas, 20 sacas. E vende num preço de café com selo de identificação geográfica. Como proibir isso? Como inibir isso, né? Então, acho que eu penso, né, até escrevi que naquelas sugestões que eu mandei, que a tecnologia que tem que estar a nosso favor, né? Então, de 10 sacas, quanto de selo para café torrado? Quanto que esse café diminui quando torra, né?
quando ele passa por um torrador, ele tem lá uma perda de 15%, 20% de umidade. Então, aí é essa quantidade de selo que essa pessoa vai ter direito. E ele só pode usar o selo nesses cafés que foram classificados verdes. Então, a gente vai ter que usar a rastreabilidade mesmo a nosso favor, né? Isso. Silvia? Eu só queria falar que, para que a gente pudesse ter base e escrever um procedimento que atenda o nosso grupo, né, dos associados, foi que a ACCAP se associou à Plataforma Global do Café. Quando nós fizemos essa associação, foi exatamente para definir padrão de conduta básica que todos os produtores vão ter que atender. Nós não vamos ensinar ninguém como colher um café especial, como secar, como nada. Pelo contrário, nós vamos, utilizando o currículo de sustentabilidade do café, nós vamos perguntar para cada associado como ele faz, tá? E daí, com base nas informações do global desse grupo, é que nós vamos definir o nosso caderno técnico. Tá? Ok. Então, é dessa forma, e é por isso que a gente se associou à plataforma global. Porque nós conhecemos os currículos de sustentabilidade, vimos que lá tem um caderno já definido, internacionalmente utilizado, que define condutas mínimas, básicas de rastreabilidade para um atendimento de qualidade. Então, nós já estamos dentro disso, dia 28, 29 e 30, o grupo todo dos associados foi convidado a participar de um treinamento, onde nós vamos começar a conhecer o caderno e vamos começar a responder um questionário. A partir do momento que a gente preencher esses questionários, dentro dessa próprio aplicativo que a gente vai ter, nós vamos conseguir criar gráficos para cada etapa do nosso processo e, com base nisso, ter condição técnica de escrever o caderno técnico, professor. Ah, legal. Isso é importante. Essas informações então, assim, vai ajudar bastante. Fiquem tranquilos, porque eu acho que esse é o caminho e vamos, no momento certo nós vamos estar preparados. Exato. Vou passando as outras aqui, só para vocês entenderem, né, o que a gente também acaba tendo que seguir como caminho, né? Então, o outro é o campo das vertentes, na indicação de procedência, né? Aqui ele coloca também na sua descrição do produto café verde em grãos e café industrializado, torrado em grãos ou moído, né? Aí ele coloca lá, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como que eles fazem essas delimitações, né? Então, eles também são café arábica, né, com teor final de 10,5% de água e 1,5% de, acho que é açúcar, que eu não copiei aqui, tá? Aí ele coloca, ó, os cafés de indicação de procedência devem obter nota mínima de 80 pontos, isso é, sem adstringência, sem sabores e aromas estranhos, gosto de madeira e safra remanescente, tá? Essa é a descrição que ele coloca. Aí, ele fala assim, ó, no caso de acondicionamento do produto, e aqui eu destaquei em vermelho, ele coloca assim, ó, a partir de 85 pontos, ou se solicitado pelo comprador, o café deverá estar acondicionado em embalagens de alta barreira, contendo 60 quilos, ou outras embalagens aprovadas pelo Conselho Regulador, que signifique melhoria da preservação e assim por diante. Tá certo? Então, essa é a maneira que ele especifica o seu produto. O café do Espírito Santo, aí sim ele especifica, ó, café Colinon, né? Então, 100%, né, do coffea conifera, né? E aí ele coloca nas seguintes condições, em grãos verdes, café cru, industrializado, ou torrado e moído, e café solúvel, tá? Então, ele especificou até um item a mais, né? Aí ele especifica, olha, para ter pontuação mínima de 78 na metodologia Fine Robusta Coffee Standards of Protocols, desenvolvida pelo Coffee Quality Institute, né, e Uganda Coffee Development Authority,
Ou seja, ele vai cada vez mais especificando, né? Montanhas do Espírito Santo. Esse já não tem tanta descrição, ele é bem aberto. Aí ele coloca, ó, café da espécie arábica nas seguintes condições: em grãos verdes, cru e industrializado nas condições torrado ou torrado e moído, tá? Em grãos ou moído. Quer dizer, mas não tem mais nenhuma outra especificação, então fica a critério mesmo do comitê regulador, né, atribuir o selo, né? Então aí tem que olhar mais detalhadamente o caderno de especificações, porque aqui eles não foram tão específicos quanto a essa regulação. E perceba que aqui ele coloca, ó, simplesmente café, tá certo? Da região das matas de Minas, né, ele já especifica, né, mais até. Então, ele coloca no produto os grãos crus, torrados e moídos, né? Estabelece que tem que ser o café arábica cultivado acima de 600 metros, né? E aí, com relação ao aspecto físico, ele coloca classificação mínima de tipo 6, segundo a instrução normativa do MAPA, 8 de 2003, que determina a classificação oficial brasileira de café beneficiado grão cru. E depois, para o café torrado, né, ele coloca nota mínima de 80. Então, ele cria duas especificações, uma para o grão cru e uma para o café torrado, né? Provavelmente, né, aqui não tem isso na descrição que é permitido para consulta, mas todos os cafés torrados, primeiro, tem que ser obtido dos cafés de procedência, 100% dentro da região, que tenha o selo, né, com essa característica de acordo com essa determinação, e depois de torrado ele atinge essa daqui, né? Então ele faz duas distinções, uma para o grão cru e uma para o café torrado, tá? No caso da mantiqueira de Minas, né, então ele coloca café verde em grãos, café industrializado, torrado e moído, e aí ele já, por exemplo, no caso da produção dos cultivares, olha a lista que ele coloca, não tem uma especificação em relação ao cultivar. Então pode ser o arábica, pode ser o bourbon, acaia, catuai, catu, mundo novo, catucai. Eu não sei, eu não sou agrônomo e também não entendo muito disso. De repente, todas essas condições aqui se referem ao arábica, né? Então, deve ser isso. É o arábica, mas com todos esses cultivares diferentes. Todos eles são arábicas, Márcio. Legal. Então, é como assim, é cachorro. Entendi. Arábica é um cachorro, tá? Dentro da categoria cachorro, você tem trocentas raças de cachorro. Uhum. Então, aqui ele está falando de raças, entre aspas, de café arábica, entendeu? Entendi. Legal. Então, aí, olha só, o que está em vermelho é as especificações que ele coloca, né? Instrução normativa número 8 do MAPA, né? E os cafés deverão ser submetidos à avaliação organoléptica de bebida por degustadores cadastrados pelo Conselho Regulador, devendo apresentar, no mínimo, classificação de 83 pontos na metodologia SCAA, né? E aí depois ele coloca, o café torrado em grãos ou torrado moído deve ser obrigatoriamente e exclusivamente produzido com café verde que atenda aos requisitos para uso de nome geográfico Mantiqueira da Minas. Então, ele continua especificando, né? Um para o grão verde e um para o café torrado, tá? Matas de Rondônia, então, é o robusto amazônico, né? Não tem muitas especificações, ele define a espécie, né? Café conéfora, né? E aí, o café das matas de Rondônia, de denominação de origem, deve ter uma pontuação mínima de 80 no SCA. Tá? Então, essa é a única coisa que ele coloca. O café pioneiro do Paraná, então, ele coloca simplesmente o produto é café, não especifica lá na denominação do produto
uma lista enorme, né? Ele só coloca assim, café. Mas depois ele coloca as definições, né? Então, primeiro, dentro das suas especificações, fazendas localizadas na região demarcada e industrializados em indústrias devidamente credenciadas, né? Então, ou seja, o que ele está querendo dizer é o seguinte: primeiro, o café tem que estar dentro da delimitação geográfica. Ponto. Isso é muito claro. Mas no caso do café industrializado, ou seja, torrado, a torrefadora tem que pedir um credenciamento junto à associação. E aí atender a uma especificação da associação para poder fazer o uso da denominação de origem nos seus cafés processados, tá? Aí ele coloca aqui, né, quais são as características. No caso de café industrializado, na condição torrado, né, a matéria-prima seja comprovadamente originada de aquisição de cafés verdes com a identificação geográfica na modalidade de indicação de procedência e depois cafés do Norte Pioneiro do Paraná. E aí ele designa 2 tipos. O café gourmet com 7,3 pontos, né, e o café superior de 6 pontos. E depois, ambos devem ser classificados no programa de qualidade da BIC. Então, ele coloca 2 critérios, né? Essa denominação de pontuação 7,3 deve ser alguma instrução normativa anterior, né? Da Embrapa, do MAPA e assim por diante. E que dá essa pontuação. E ainda, além disso, tem que ter o selo de certificação da ABIC. Tá? Então, essa é outra característica. Aí ele coloca, ó, no caso de cafés industrializados, para que sejam identificados com a IP, deve ser matéria-prima comprovadamente originada da aquisição de cafés verdes com a indicação de procedência Norte Pioneiro do Paraná. Tá? Depois, esse daqui é o oeste da Bahia, né? Então, café arábica, aí ele coloca indicação de procedência, nota mínima de 75 pontos. Ele já é um pouco mais flexível nessa pontuação, mas caracteriza as propriedades organolépticas, né? Então, em relação ao sabor. Então, ele coloca acidez positiva, leve doçura, sabor agradavelmente frutado, gosto remanescente prolongado, aroma floral, de boa densidade, e aí coloca a metodologia que ele usa, né? E aí ele fala, né, que a pontuação mínima do tipo 6 com máximo de 86 defeitos. Eu não sei dizer para vocês o que é essa classificação, mas é assim que está descrito lá. Então, eu só fiz Ctrl+C, Ctrl+V. Então, essa com máximo de 86 em defeitos, eu não sei explicar o que é, tá? O próximo é a região do Pinhal, né? Aí ele especifica, né, café verde, Márcio, café torrado, moído. a Viviane está pedindo para entrar. Eu não recebi chamada. Ela escreveu aqui no grupo. Então, quando é para entrar, aparece um sinal de entrada que eu não recebi. Ah, pedi para ela entrar de novo, né? Isso, pede para ela sair e entrar de novo, porque daí eu tenho que receber a identificação aqui, e eu não recebi. Aqui ele especifica, né, no caso do Pinhal, café verde, café torrado, né? Aí ele especifica as condições aqui, né? Então, 75 pontos, né, para café de processamento natural e 80 pontos para o café de processamento tipo cereja descascado, despolpado, né? Mais embaixo, ele fala para o café industrializado, né, a matéria-prima tem que ser 100%, né, da região do Pinhal, dentro da delimitação geográfica, mesma característica, né, e aí café arábica com pontuação, né, de 60% de cafés verdes. Agora recebi. Cadê a Viviana? Entrou. Bom dia, Viviana. O microfone fechado. Bom dia.
Bom dia, obrigada. Eu não tinha recebido a sua notificação de entrada. Ah, então, eu estava tentando até agora entrar, mas... Aí eu falei com a Cíntia agora. Obrigada, Cíntia. O próximo... Opa, o que aconteceu aqui? Deixa eu voltar. Café do Pinhal. Esse foi o último, Café do Pinhal. Então, 60%. Então, todos os que eu pesquisei... Então, a primeira coisa que a gente precisa delimitar é o seguinte: qual vai ser o produto da IG? Como é que a gente vai especificar esse produto da IG? A gente pode ser um pouquinho mais genérico, como alguns foram. Por exemplo, se a gente identificar aqui, ó, descrição do produto, café. Oi, Márcia. A gente já fez algumas discussões sobre isso, tem aqui na minha memória, né? Porque alguns acham que deve ser acima de 80 pontos. Eu acho que a SCA é a melhor maneira, na minha opinião, né, de identificar se um café é de qualidade ou não. Tem outras maneiras, é claro, né, que a gente foi vendo aí algumas metodologias diferentes, mas, na minha opinião, para café especial, a SCA é a melhor. E aí o debate era assim, né? Vocês viram que tem uma das IGs aí que é acima de 83 pontos. Eu sou contra, eu acho que tem que partir acima de 80, sabe? Que 80 é um bom café já, café xícara limpa, né? Sem defeito. E não complica tanto a vida do produtor, né? Eu concordo totalmente com você, Márcia, desculpe interromper. Imagina. Mas eu acho que acima de 80 pontos é um café de boa qualidade, um café limpo, um café bem cuidado, bem seco. Eu acho que é um café... Enfim, eu acho que nós deveríamos trabalhar com cafés acima de 80 pontos. E vocês concordam que a SCA é a melhor metodologia? Sim, com certeza. Internacional. Você viu que todas as indicações geográficas cita a SCA. Então, ela é conhecida mundialmente por café especial. Concordo totalmente. E por ela mesma, ela define como especial acima de 80 pontos. Isso. Então, eu acho que a gente tem que ir nessa linha. Perfeito. Ótimo. Totalmente. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que é pertinente nesse momento. Quando a gente for fazer a descrição do produto, a gente pode descrever aqui simplesmente café, como está aqui, ou a gente pode descrever assim, ó, café verde em grãos e café industriado torrado em grãos ou moído. Isso não impede, por exemplo, depois no caderno de especificação, a gente colocar tanto café em grãos verde como café torrado e moído, mas a gente vai precisar colocar o produto. A gente põe de uma forma mais genérica café ou especifica como os outros, café verde em grãos, café industrializado, torrado em grãos ou moído. E agora? Não tenho muita ideia da diferença. Eu acho que no título... Ai, desculpe, Silvia, pode falar. Eu ia falar que o título poderia ser café. E aonde define os tipos para baixo, no texto. Eu concordo. Tá certo. Acho porque isso. Isso está no da Alta Mogiana e o do Cerrado também, então eu acho que podia ser essa linha. Só café. Descrição do produto, café. Legal, isso é importante. A outra coisa que a gente precisa especificar porque isso vai impactar direto no nosso modelo de gestão, tá? Então, a primeira pergunta a gente vai fazer uma descrição para o café verde e depois uma segunda descrição para o café processado. Perfeito? Sim, eu acho que é essa linha. Tá. Então, primeira descrição é o café verde. No caso do café verde, é esse que vocês estão apontando de
a pontuação ser igual ou superior a 80 pontos no SCA. Isso. Isso? Então, maior ou igual a 80 pontos no SCA. Tá? Aqui tem alguém compartilhando a tela no meu lugar. E é uma tela de celular. Quem é Enéas? José Enéas. Quem é Silvia? É um produtor de Monte Alegre. José, eu vou tirar o compartilhamento da sua tela, tá? Eu preciso que você tire o compartilhamento da sua tela. Isso, obrigado. Deixa eu voltar aqui. Perfeito. Eu só preciso de uma orientação agora no início, depois, quando a gente for fazer o caderno de especificações, aí a gente faz com mais características, tá? Agora é só para a gente ter uma ideia. Bom dia, Luiz. Bom dia. Agora é só para a gente ter uma ideia para a construção do modelo de gestão. Aí, a segunda característica, então, segunda descrição, é para o café processado. Café torrado, vou colocar aqui. Então, eu acho que a primeira especificação com relação a isso é que tem que ser cafés que sejam 100% produzidos na delimitação geográfica. Tá? Essa é a primeira característica. 100% produzido na delimitação geográfica. Aí, no caso do processamento, a gente tem que verificar o seguinte: a escala continua sendo a SCA, né? Então, mesma característica, 80 pontos, igual ou superior a 80 pontos na SCA. Pontos no SCA. No caso, aqui é uma pergunta que eu quero fazer para vocês. A torrefadora, ela tem que ser credenciada ou não? Eu acho que tem. Tem que ser. Eu acho... Eu também acho que sim. E eu estou visualizando, Márcio, uma chance da gente ter um ganho aí, né? Que com esse credenciamento pode ser pago para a associação, entendeu? Se a pessoa quer fazer parte, quer vender nosso café, ela pode pagar uma taxa para esse credenciamento, sei lá, uma coisa assim. Ela pode ser uma associada, isso está descrito no estatuto, né? Isso. E aí, Obrigada, querida. Essa associação, ela já vai ter que pagar uma mensalidade. Eles estão por aí, né? Tá bom? Ô Márcio, Oi. eu acho duas coisas. Primeiro, além dela ser credenciada, eu acho que a torrefação, ela tem que ser um ponto de responsabilidade. Ela tem que realmente exigir que o café que ela torre, vamos dizer assim, realmente tenha aquela certificação. Eu acho que a gente vai ter que criar um modelo, e aí, ô Márcia, eu acho que é onde entra a arrecadação para a SECAP. Posso falar um minutinho só para compartilhar uma experiência que eu tenho, que está tendo? Se vocês verem o seguinte, o governo do estado de São Paulo, ele sempre teve um negócio para água mineral de galão, que é o preço de pauta, tá certo? Só que esse foi um segmento que sempre houve um nível de sonegação muito grande. O que o governo do estado de São Paulo fez?
ele simplesmente criou o seguinte modelo. Existem algumas empresas que foram credenciadas que eles vendem um selo, tá bom? E esse selo, ele é controlado de acordo com o número de galões que são vendidos no mês anterior. Mas só aquelas empresas podem vender os selos com autorização da Secretaria da Fazenda para as engarrafadoras. Se algum galão for pego sem o selo, você paga uma senhora de uma multa. Eu acho que o elemento de controle para a torrefação, que é quem realmente vai embalar, por exemplo, ou torrar, devia ser em cima desses selos. Então, vamos supor o seguinte, eu sou um produtor, eu tenho 20 sacas de café que foram colocados como 80 pontos e acima. Isso aí vai dar uma quantidade de quilos. Esse é o direito máximo que eu tenho de selos para poder utilizar, entendeu? É um nível de controle que a gente vai ter e você cobra um valor por cada selo, sei lá, 30 centavos, 20 centavos, vai ver um valor que é a arrecadação da própria SECAP. Com isso você garante que o produto tem origem, que o produto está sendo torrado, empacotado em algum lugar certificado e gera uma receita. Luiz, o próprio selo da IG já caracteriza isso, tá? É um dos pontos que a gente vai ter que trabalhar, que se chama rastreabilidade do produto. Então, mas é isso que eu estou falando, esse é um meio. O problema é que quando você cria uma coisa, um selo permanente que vai na embalagem, o outro é um selo que é como um lacre, você entendeu? É só isso que eu estou te falando. Que você entendi. Cobra para poder colocar. Porque se a pessoa põe na embalagem, você não consegue fazer um tracking de quantas embalagens são. Se você tem um selinho que é vendido de acordo com uma quantidade específica, aí sim você tem um controle e tem um mecanismo para fazer a cobrança e fazer um vínculo com o número de sacas que foram efetivamente certificadas, entendeu? Tá, é você que não me entendeu, tá certo? Deixa eu voltar aqui. Você está querendo criar um segundo selo, e não é necessário a criação de um segundo selo, porque o próprio selo da IG, ele vai ter que ter um número de rastreabilidade, num único selo. Então, você não precisaria de dois. E a distribuição desse selo da IG, com essa numeração, ela é feita e gerida pela associação, e ela pode estabelecer critérios para a adoção desse selo, como, por exemplo, cobrança, né, do selo, né, com a numeração específica, e isso vai estar dentro do controle do selo da IG. A associação vai ter que, para cada produtor ou cada torrefadora, né, estabelecer uma numeração específica que ele vai pedir de acordo com a quantidade de café que ele tem. Então, tudo isso já está embutido dentro do próprio selo da IG, tá, Luiz? Não precisa de um segundo selo. Eu entendi, que podia ser um modelo que nem selo da BIC. O selo da BIC, na verdade, é um selo, mas não tem funcionalidade nenhuma para café torrado, né? Então, mas aí nós estamos falando de duas marcas diferentes. Uma marca, que é a coletiva, a de IG, que tem essa especificação pela qual eu te falei, e o outro, que é uma marca de qualidade, de boas práticas. Esse não precisa de rastreabilidade, não precisa de numeração. É só um selo que indica, é só uma marca que indica que aquele produto que você está comercializando, ele segue um padrão de certificação, tá certo? Aí ele não precisa de rastreabilidade. É diferente do selo da IG, do qual você precisa de um controle adequado para que não haja desvios e nem fraudes, tá certo? Tudo bem, entendi. Então você não precisa de duas marcas, né? Uma só é o suficiente. Então, na descrição do café torrado, né, então, aqui, 100% produzido na delimitação geográfica e obter pontuação no SCA igual ou maior que 83 pontos. E aí a torrefadora tem que ser credenciada. Beleza, isso já define para a gente a construção do modelo de gestão. Então, eu vou tirar esse arquivo aqui e vou compartilhar esse outro aqui que eu estou começando a construir. E aqui eu vou pedir para vocês o seguinte, olha, qual que é a minha preocupação? A gente já fez um bom trabalho com relação ao estatuto.
e eu tenho que entregar mais esse documento. Prazo de entrega é 30 de setembro, né? E eu recebi só a contribuição da Márcia, de mais ninguém. Tem que ser a Nerds, né? Eu sempre faço a tarefa na hora certa. Eu fiz isso porque eu acho que as mulheres têm que ser primeiro. E aí, qual que é a minha É preocupação? boa. Ele é tão elegante, esse meu colega. Então, né? Ele é bem esperto, na verdade. É uma coisa. O cara é um avião, isso sim, entendeu? Então, e aí, qual que é a minha preocupação? Tudo isso que foi escrito aqui, que eu posso apresentar para vocês, fui eu que escrevi, são minhas sugestões. E aí veio a situação. Vocês vão acatar a minha sugestão? Porque a gente vai ter que entregar o documento. Aí vocês vão entregar um documento que seja escrito pelo Márcio? Eu acho isso muito estranho. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar, eu não vou mentir, não. Eu não vi, eu vou dar uma olhada e até o final dessa semana eu me comprometo a colocar minhas observações. Márcia, eu mando a minha hoje, porque eu terminei ontem à noite, tá? Aí já está pronta, eu te encaminho. Tá bom. Evelyn? Por favor, eu não sei se eu entendi bem, mas no sua descrição agora, você falou em 83 pontos? 80. Não, 80. Isso. Ah, sim. Desculpe. Tá bom, então. O que eu estou fazendo? Eu já estou operacionalizando a construção do documento. E aí, a minha preocupação é assim, olha, eu vou entregar um documento que foi construído pelo Márcio, vai ficar ruim. Eu preciso, assim, foi o que eu falei para vocês, eu operacionalizo, mas conforme vai caminhando, eu já preciso ir dar um andamento, né, para podermos discutir. E depois eu preciso compilar todas essas informações num único documento, devolver para vocês, para que vocês façam a leitura e digam, olha, cabe, não cabe, é isso que eu quero, é isso que eu não quero. E aí, como comitê gestor, a gente chegar num documento final que seja a ideia e o modus operandi de vocês. Tá certo? Márcio, posso falar uma coisa que eu Pode. fiquei pensando quando eu escrevi? Sim. Eu conversei muito com o Tufi, meu marido, né, que ele entende bem de cooperativa, essas coisas. A ideia do leilão foi dele. Aí a gente ficou acompanhando, tem um rapaz que faz parte do nosso comitê gestor, mas nunca aparece, que é o Sérgio, o Serjão do IAC. O Serjão, ele conhece todo mundo, ele sabe como funciona cada região desse país em termos de... Porque ele faz parte de comunicação, sabe? Ele faz publicações sobre café, né? E se a gente conseguisse chamá-lo, por exemplo, semana que vem, e ele dá sugestão também, porque ele não vai participar toda quarta-feira, né? Porque é horário de trabalho deles e tal. Mas essa pessoa podia dar ideias para a gente, ideias inovadoras, sabe? Com certeza. Por exemplo, vou dar até mais uma sugestão, mas se você tem acesso a ele e, de repente, você consegue um horário que ele está mais tranquilo, que não seja o horário de trabalho, e quiser marcar uma conversa, um bate-papo, se tiver dentro do horário livre que eu posso fazer isso, não tem problema, a gente pode marcar uma reunião à parte e dizer assim, olha, quem tiver disponibilidade pode entrar, a gente entra e conversa, tá? Ou se você também optar assim, não, e se eu sentar com ele e discutir com ele ir pontuando isso, depois eu também trazer, porque ele não pode participar da reunião da quarta-feira. Não tem problema nenhum, tá certo? Quanto mais pessoas que tenham conhecimento e pode contribuir para um modelo de gestão, gente, fiquem livres para poder fazer as consultas, buscar as pessoas, tirar as informações da forma como vocês julgarem adequada. Tá legal. Certo? Mas eu coloco à disposição.
Se ele puder participar da reunião com vídeo, não tem problema. Porque eu acho que a gente vai precisar de um suporte, né, nessa questão aí, é bem complexo, né? Nossa. Por isso eu comecei a montar esse documento, né? E eu quero fazer um compilado final para vocês olharem, né? Eu cheguei até aqui, ó, comercialização do produto, fiz algumas propostas e parei aqui, ó, na promoção do produto. Eu ainda estou aqui, ó, dentro desse aspecto que é a comercialização do produto, né? Eu fui também pesquisando outros documentos para trazer a informação e colocar aqui. Então, do que eu escrevi, já vou adiantar para vocês, para que vocês tenham uma ideia, tá? Então, o Rinaldo está chegando. Eu vou fazer a leitura para vocês, né, do que eu fui pesquisando, colocando. Se vocês falarem, mas para mim tá bom, né? Mas pode acrescentar isso ou tira isso, fiquem à vontade. Eu só preciso ter um norte, um ponto para começar, tá bom? Então eu coloquei assim, ó, no primeiro item, identificação de mercados, né, aproveitando o que a Márcia colocou, eu coloquei assim, ó, considerar o mercado local e regional, prospectar o seu volume de consumo dos cafés especiais e favorecer o comércio local e regional, pela busca dos produtos café gourmet ou os especiais. Isso que está aqui, entre parênteses, é uma definição que a gente vai ter que adotar. Por exemplo, vocês vão comercializar com o selo da IG só os cafés que atingem a pontuação 80. Mas e aqueles que não atingirem? Vocês não vão comercializar? Né? Vão, mas não vai ser com o selo. Então, pode-se criar, por exemplo, duas designações. Então, por exemplo, uma sugestão, café gourmet, que leva o selo de indicação de procedência. E um outro chamado café especial, pertence à região, à delimitação geográfica, mas ele não tem o selo de IP. Você entendeu? Porque ele não atingiu a pontuação. Não é um café que você vai descartar, é um café que você vai continuar comercializando. Tá certo? Mas, você quer falar alguma coisa? Não, eu só queria, não sei, minha opinião. Eu acho que a gente não deve. O Brasil está fazendo uma coisa que eu considero um erro, e só o Brasil faz isso, tá certo? A gente fala que existe café especial e a gente começou a definir que café gourmet é um café não especial. Eu acho que a gente não tem que entrar nessas denominações, entendeu? Porque no mundo inteiro, uma comida gourmet, um chocolate gourmet e tudo, é um alimento já especial. Então, no fundo, você tem um café que é um café comum e você tem um café especial. Se a gente começar a querer criar agora um modelo de que um café gourmet é um café comum, eu acho que a gente está entrando aí numa seara que não é muito correta. Só isso. Isso é uma coisa que não precisa ser decidido agora, mas eu acho que a gente precisa tomar cuidado para não criar essa referência. Café gourmet é café comum, porque não é isso. Então, a gente está falando de duas maneiras de classificar café. A brasileira, que eu não lembro o nome, que chama PQC. Café PQC, né? E a SCA. Se a gente definir que a gente vai usar a SCA, aí café especial é café acima de 80 pontos. E o que não é acima de café especial, não sei o nome que leva, né? No PQC daí tem o tradicional, tem o superior, né? É que as escalas de avaliação são diferentes, né? Diferentes. No PQC é gourmet aquele que tem 7,3 acima, e na SCA, aquele que é acima de 80 pontos, é especial. Então, as escalas elas não são equivalentes. Por isso que todo especial na SCA, ele vai ser gourmet no PQC. Mas nem todo gourmet no PQC vai ser especial na SCA. É só eu acho, e eu acredito, só um momentinho, Bov, eu acredito que se a gente não usar o SCA, a gente não entra no comércio exterior, entendeu? A gente tem que ficar no SCA. Tudo bem, né? O pessoal defende o PQC, né? PQC? Mas eu sou a favor de usar a escala, mesmo café acima de 80 pontos,
E não sei o que a gente vai fazer. A nossa associação é de café especial, não é de café que não é especial. Acho que a gente não deve entrar nessa parte do que vai fazer com o café que não é especial, entendeu? Eu concordo com a Márcia. A gente deve se ater a uma linha que é a SCA. Ponto. O que não for acima de 80 pontos, não vai ter selo, não entra na nossa discussão. Concordo com a Márcia e com o Bov. A gente tem que definir um padrão de avaliação, um critério de avaliação e seguir ele. Eu acho que está definido que é SCA para todo mundo. Vamos usar os termos que a SCA utiliza. Isso. Tá? Então, deixa eu pedir um favor. Alguém pode colocar lá no grupo esse manual SCA para mim, por favor? Coloco lá, Márcio. Obrigado. Obrigada, sim. Porque daí eu vou estudar isso, porque eu não peguei esse manual para verificar. Então, por exemplo, aqui a gente só especifica dessa maneira: considerar o mercado local e regional, prospectar o seu volume de consumo de cafés especiais e favorecer o café, o comércio local e regional em busca dos produtos, então cafés especiais, que promovam a indicação geográfica e o desenvolvimento dos municípios do Circuito das Águas Paulista, tá certo? Então, a ideia inicial aqui é fazer uma prospecção regional, ali, localizada, né? Para ver se, por exemplo, tudo que é produzido pelos produtores é consumido ali, dentro daquele local. Você entendeu? Então, faz uma prospecção para ver, porque aí a gente precisa dimensionar como que vai ser o aumento de produção e assim por diante, para poder atingir outras regiões, tá? Aí, na segunda situação, eu coloquei assim, dos 9 municípios pertencentes ao Circuito das Águas Paulista, 3, que é Olambra, Jaguariúna e Pedreira, também pertencem à região metropolitana de Campinas, né? E a distância da região metropolitana de São Paulo está em média de 135 quilômetros de distância. Essas duas das principais regiões metropolitanas do Brasil e, consequentemente, caracteriza grandes mercados consumidores. Então, desta forma, pode-se realizar as seguintes ações. Primeiro, realizar pesquisa nessas regiões para a coleta de informações sobre nichos de mercados e consumidores específicos. Identificar grupos de clientes potenciais. Identificar aqueles consumidores ávidos por cafés especiais, que eu peguei da Márcia, tá? Da indicação dela. Que são capazes de valorizar a região, o estado, e que apresentem um apelo sentimental relacionados às memórias pessoais e identificação cultural. Terceiro, atenção específica ao público jovem, difundindo a cultura de consumo de café ao gosto desta classe de consumidores, tá? Que também foi indicação da Márcia. Aí, terceiro, identificar os comércios intermediários, como lojas especializadas, redes de supermercados. Aqui, esse vale mais para o produto processado, né? Não vai vender o produto em saca verde. Redes de supermercados, mercados, cafeterias especializadas, restaurantes e outros. Estes mercados intermediários devem ser capazes de difundir a cultura do consumo dos cafés especiais. 4. Buscar canais de comercialização ligados ao turismo local, dando foco e levantando possibilidades de comercialização em hotéis. 5. Elaborar estratégias de posicionamento, atributos benéficos do café à saúde associada à indicação geográfica. Eu lembro que eu tinha em casa, eu não sei aonde está, e nem sei se eu joguei fora, mas era um folheto, eu acho que era da ABIC, que falava dos benefícios do consumo de café para a saúde. Aí falava de óleos essenciais, de antioxidantes, antocianinas,
né? E uma série de descrições. Então, eu aproveitei isso que eu lembrei que existia, preciso até pesquisar na internet para ver se ainda tem, né? Fazer uma estratégia de posicionamento em relação ao produto associado com o benefício à saúde. Também é uma estratégia de mercado. Aproximar-se dos torrefadores locais e regionais para aquisição dos cafés de indicação de procedência e promover os procedimentos corretos que garantam o uso do selo da IG, que foi aquela questão que eu perguntei para vocês do credenciamento de torrefadores. E aí Nossa, que raiva, gente. Oi, Márcia. Ai, desculpa, deixei o micro... E aí, no caso, né, fazer um acompanhamento que essas torrefadoras elas adquiram especificamente os cafés da indicação de procedência do Circuito das Águas Paulista. O sétimo, aproximar-se de outras associações de produtores e de outros produtos com certificação de IG para desenvolvimento coletivo de atividades de comercialização local, regional e nacional. Tá? Oitavo, buscar canais e possibilidades de promoção e comercialização internacional do café certificado com a IG. Aqui, no segundo ponto, então, definição de formas de comercialização individual ou coletiva. Né? Então, aí eu coloquei, a comercialização dos cafés especiais com o selo da IG, do Circuito das Águas Paulista, poderá ser realizado de forma... Aí eu tinha colocado em vermelho, porque era uma decisão ainda, grãos verdes, torrado em grãos e torrado moído. Tranquilo, né? Então, isso mantém. E aí eu vou desmarcar isso daqui. Passa a ser em preto, não tem mais dúvida, tá certo? Para comercialização individual coletiva, então eu coloquei assim, para comercialização de grão verde, cada produtor deverá comprovar junto à associação que o café, nesta forma, atende às especificações e obter o selo com a rastreabilidade específica. Deverá indicar os compradores de café nesta forma para a associação, para que possam ser orientados quanto à designação de origem, Circuito das Águas Paulista, conforme cadernos de especificações de uso da IG. Para a comercialização do café torrado em grãos e torrado moído, o produtor e ou torrefadora deverá adquirir 100% de utilização do café em grão verde com a indicação de procedência, Circuito das Águas Paulista. Promover a torra conforme designação do caderno de especificação de uso da IG e comprovar junto à associação que atende os requisitos para obter o selo de indicação de procedência do Circuito das Águas Paulista. Os produtores poderão comercializar as formas acima descrita para o café do Circuito das Águas Paulista de duas maneiras. De forma individualizada, aproveitando sua rede de contatos e compradores, e de forma coletiva, sempre fomentar a comercialização de forma coletiva, valorizando principalmente os pequenos produtores, garantindo o fornecimento contínuo ao mercado e a segurança da IG. Ficou claro essa questão aqui para vocês? O que vocês acham disso, com relação à definição da forma de comercialização? Eu acho duas coisas. Eu tenho uma dúvida e tenho uma observação. Uma das áreas que tem que ter um controle muito grande com relação à parte do café torrado, não basta uma torrefação comprovar que ela comprou, por exemplo, 10 sacas de um café certificado de um determinado produtor. Eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil hoje é o que acontece. Às vezes você tem grandes marcas, eles compram, por exemplo, 10 sacas de um produtor, e essas 10 sacas geram 5 mil quilos. É impossível, tá certo? Por quê? Porque apesar de ele comprar sacas, você não tem um controle
do que depois ele misturou com esse café dessas 10 sacas. Então, torrefação, a gente tem que ter um sistema que ele mostra que ele comprou as 10 sacas, mas a gente tem que fazer um teste com o café torrado para garantir que ele não misturou ou um café de mais baixa qualidade, ou um conilon, ou qualquer outra coisa. Isso é uma coisa que em algum lugar a gente vai ter que colocar. E a minha dúvida é o seguinte, o que significa na prática, como é que é a sua última frase? Essa, sempre fomentar a comercialização de forma coletiva, valorizando os pequenos produtores, garantindo um fornecimento. O que significa fomentar a comercialização? O que é isso na prática? Troque a palavra fomentar por incentivar. Então, incentivar é sempre o comércio coletivo. O comércio coletivo, ele é organizado pela associação. Então, a associação reúne os pequenos produtores, vê a produção somada desses pequenos produtores e auxilia a comercialização conjunta. Porque vamos pensar no seguinte aspecto lá do Estatuto. Nós construímos o Estatuto dizendo que cada produtor deve ter, no mínimo, uma produção de 2 sacas de cafés especiais. Bom, se esse produtor produz uma quantidade muito pequena, como 2 sacas, ele não se torna atrativo para um comerciante que precisa de volume. Então, ele acaba sendo colocado à margem da comercialização por esses produtores, esses torrefadores maiores, porque ele não tem uma quantidade suficiente. Então, se a associação reúne todos os pequenos produtores, verifica a quantidade somada deles, e esse volume se torna maior, ele se torna atrativo. Então, a associação promove uma venda coletiva, ou seja, reúne todos os pequenos, todos aqueles que querem participar, cria um volume e uma regularidade de fornecimento que esse comprador intermediário, esse torrefador, sempre vai procurar essa forma de comercialização. Olha, eu entendi, vou dar minha posição. Eu acho só que a gente precisa tomar cuidado, tá certo? A gente sempre tende a dizer que o que não é pequeno é grande. Eu acho que na região não tem grandes torrefadores. Eu não sou um grande. Eu torro 2, 3 mil quilos por mês. E faz 10 anos que eu estou investindo nisso daqui para criar minha marca. A minha grande preocupação é sempre que você faça o que aconteceu, por exemplo, com a Cochupé. A Cochupé passou a ser o maior concorrente dos próprios cooperados. Por quê? Ela começou a lançar o café com a marca dela, ela derruba, muitas vezes, os preços, e isso ela se tornou o maior concorrente, tá certo? Além do que, toda vez que se você começa a fazer uma associação se tornar uma empresa de comercialização, você passa a ter a necessidade de ter uma organização que é muito mais complexa. E aí você começa a ter um outro dado. Eu, sendo transparente, por exemplo, se a associação começar a comercializar e fomentar a venda, ela for querer vender produtos, tá certo? Vira uma situação meio estranha. Eu vou fomentar uma empresa que está concorrendo comigo mesmo no mercado. Eu acho que esse é um assunto... Eu sei que tem 1000 questões aí que ser analisadas, você entendeu? Mas a gente precisa analisar, porque o objetivo principal da associação não era se tornar uma empresa de comercialização e venda de produtos. Eu estou sendo muito transparente, né? Bov, deixa eu fazer uma observação sobre a sua fala e depois eu vou abrir para a Evelyn. Vamos lá. Primeiro, você está com alguns conceitos distorcidos. Primeiro conceito distorcido, a associação ela não comercializa o produto. Ela é uma entidade sem fins lucrativos e ela não foi criada com a finalidade de fazer o comércio. Quando eu falo incentivar e fomentar o processo de venda, ela ser um intermediário no sentido de reunir os pequenos produtores, agregá-los, trazer o comprador
Ou seja, ela seria um facilitador do processo. Aí o comprador, com esse grupo de produtores reunidos, negocia o valor e paga o valor direto a ela, ao produtor, não à associação. No caso, a associação ela não pode comercializar, ela não pode beneficiar o produto e ela não vai ser um concorrente dos produtores. Eu entendi, mas nesse caso que você está falando, vamos pegar o seguinte: na região você tem café do Aras, tem o café da Montanha, você tem o café Sete Senhoras, você tem o café do Cafezal em Flor, você tem uma série de marcas que existem hoje, tá certo? Quando a associação for fomentar, ela fomenta todas essas marcas que existem, que são associadas? Claro. Então tá bom. Ok, então. Não, é que eu acho que, gente, essas coisas, eu sei que às vezes eu sou coisa, mas eu acho que muito. O nosso papel é fazer todas as perguntas nesse momento em que a gente está elaborando as coisas. Não adianta depois a gente discutir isso. Agora é a hora da gente ser transparente e colocar tudo que passa na cabeça para garantir que o futuro vai ser bonitinho, né? Perfeito, Bob, é isso mesmo. Não estou te reprimindo a perguntar, não. Eu quero que vocês perguntem, porque, inclusive, vou tirar as dúvidas, tá certo? Agora, um cuidado que você deve ter também é o seguinte: no caso daquelas associações que cresceram, se desenvolveram, pega no caso do Cerrado Mineiro. O Cerrado Mineiro não pode ser muito a nossa referência nesse momento, porque, primeiro, eles já são uma federação com 10 associações, mas não sei quantos armazéns associados, uma cooperativa de comercialização, você entendeu? E aí, no caso deles, eles já têm uma estrutura muito bem desenvolvida que eles dão conta do produto deles. No nosso caso, a gente está começando. A gente está propondo que a associação seja só o articulador do processo. O comprador, por exemplo, e aí vem uma dúvida que talvez vocês possam me solucionar. Por exemplo, um produtor que está aí na região, não conheço vocês ainda, não sei das especificações de vocês, mas vamos dizer que você tem um produtor que ele produza só 2 sacas por ano. Esse produtor é atrativo para o comércio intermediário, por exemplo? As empresas que vão fazer torrefação vão ter os olhos para esse produtor de 2 sacas? Márcio, Então, existe mercado para tudo. Eu entendo. Por exemplo, existem torrefadores que são pequenos, né? Que são, como fala? Baristas ou que produzem a marquinha deles e compram hoje, principalmente cafeterias, compram 1 saca, 2. Então, o café hoje tem comércio de qualquer tamanho. O que a gente vai ter que fazer é promover isso, né? Junto com o marketing que vai mostrar que nós temos produtores com volumes grandes, volumes médios e volumes pequenos. Deixa eu fazer uma outra. Isso nós vamos ter. Márcio, Só um minuto, Bob. Deixa eu fazer uma outra pergunta para eu poder entender o processo. Quando essa negociação ela é feita em pequeno volume, o valor se torna atrativo da saca? Então, Márcio, Sim. Sim? Então, tudo bem. Quando ele eu estou falando pela minha experiência, Márcio. Eu sou uma pequena produtora e eu acabo vendendo 1, 2 sacas por mês. Nunca consigo vender mais do que isso, a não ser quando eu vendo verde, uma torrefação muito grande que acontece de aparecer. Mas o normal do meu dia a dia, assim, por mês, é vender, às vezes, meia saca por um barista, entendeu? E o valor disso é de negociação, né? Tudo, e é interessante. Luiz, deixa eu só fazer mais uma pergunta. Eu não me sinto, assim, perdendo a nível valor econômico por vender 1 saca. Entendi. Eu vendo ele ao valor que ele vale.
Tá, Porque então, ele foi avaliado pela avaliação SCA, eu sei a pontuação do meu café, ele é especial e eu sei quanto ele vale, legal. tá? Aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês que é pertinente. É válido manter essa questão da venda coletiva ou vocês querem retirar e cada um vende o seu? Márcio, Eu acho que a venda eu posso. coletiva é interessante também. Eu acho que não Aparece, deve ter ou venda coletiva ou individual. Eu acho que pode ter as duas coisas, mas eu acho que a venda individual sempre vai ser maior, entre aspas, do que a coletiva. Bom, A Márcia tem o site dela, a marca dela, a pousada dela e onde ela vende. Eu tenho outros canais, o Bov, então, nem se fala, e por aí vai. A Silvia já tem o nicho de mercado dela, porque é o pequeno comprador. Então, eu acho que o coletivo, não sei, eu tenho dúvida, mas eu não poria ou. Pode pôr. Eu vou dar um exemplo aqui, gente. Por exemplo, surge a possibilidade de uma venda de container de café especial para um determinado país. Vamos supor, a Alemanha quer comprar nosso café, só que ninguém vai ter um container. Aí a associação poderia reunir cafés especiais com o nosso selo e fazer uma venda coletiva para o exterior. Aí seria assim o máximo, né, da alegria do produtor poder participar desse container, Então, cada um com aí que eu 3 gostaria de sacas. entrar, Só um minutinho, por favor. Eu quero permitir a fala da Evelyn, que já está aguardando há um tempo bastante grande. Depois eu abro a fala para os demais. Por favor, Evelyn. Eu gostaria de falar o seguinte: tudo que eu estou ouvindo, o que me chama a atenção é a estrutura que a associação tem que ter para conseguir organizar tudo isso. Então, eu acho que, primeiro, tem que ter essa estrutura muito bem definida para a gente criar todas essas expectativas aí de como vender, como comercializar, mas hoje nós precisamos desenhar a estrutura da associação. Como que ela vai fazer essa fiscalização? Vai ter pessoa suficiente para isso? Eu acho que é o ponto principal para depois o que vem o restante, como que nós temos que criar essas regras, vai depender tudo de como vai ser fiscalizado, porque pode ter milhões de regras, mas se não tiver uma fiscalização bem feita, não vai funcionar. Posso comentar agora? Por favor, Luiz. Olha, primeiro quer dizer que eu concordo em gênero, número e grau com o que ela comentou. E é sempre a minha grande preocupação. O papel, a gente pode dizer que a gente vai fazer 1000 coisas. Só que, de repente, a gente vai descobrir que a gente vai ter que ter uma mega estrutura. E a mega estrutura, para sobreviver, ela realmente consome recursos. E precisa entender de onde vem. E muitas vezes a preocupação é que ela comece a se voltar contra os próprios produtores. Por quê? Porque ela vai precisar se sustentar. Então, a questão da estrutura eu acho que é um aspecto relevante e é uma base para sustentar as discussões. Mas o outro aspecto que eu queria colocar, principalmente quando a gente está falando de pequenos produtores, tá certo? A gente sempre comenta que uma das principais vantagens que a gente tem no mercado é a nossa posição geográfica. Eu não acho que nenhum pequeno produtor vai efetivamente estar sendo remunerado ou vai ser incentivado se ele vender 1, 2, 3 sacas que ele produza, tá certo? De café especial.
Eu acho que a gente tem que criar um modelo que incentive esse produtor a vender o produto dele direto para um consumidor, tá certo? Como produto acabado de valor agregado, que é o grande benefício da gente estar numa região turística, porque daí ele vai efetivamente ser remunerado. Eu não acho que a gente tem que pensar assim, puxa vida, o grande negócio desse pequeno produtor que produz 2, 3, 4, 5 ou 10 sacas de café especial no ano, vai ser ele vender como commodity. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter. A gente tem que ajudar esse pequeno produtor a realmente a vender o produto dele com valor agregado e, por consequência, com um valor mais alto que vai lhe permitir ter uma remuneração diferenciada, entendeu? Mais alguém quer fazer alguma colocação? Porque eu percebi assim, o Luiz, a Evelyn, depois a Loris também abriu o microfone para falar. Então eu gostaria que vocês colocassem todas as opiniões para a gente começar a direcionar a discussão para ver o que nós vamos colocar ali no papel. Mais alguém? Não? Ô, Márcio, me permite o seguinte, eu acho que tem mais de 10 pessoas aqui participando. Não, aqui é mais o seguinte, é o que eu estou te falando, eu sei que às vezes as pessoas pensam, mas nem todo mundo, as pessoas ficam meio inibidas de fazer as colocações. Exatamente. Então, eu acho que é o seguinte, gente, agora é o momento, né, não é de... Aqui não existe o certo ou o errado. A gente está naquela etapa onde todo mundo tem que realmente estar colocando o máximo do pensamento que tem, até às vezes fazer colocações, independente de você acreditar, precisa se colocar alguns pontos que sejam até contraditórios para garantir que a gente possa realmente debater o ponto, porque às vezes passa alguma coisa, passa situação. Então, eu acho que realmente agora é a hora que tem que incentivar todo mundo a falar o que pensa ou o que não pensa, para que realmente possa ter um documento o mais rico e amplo possível. É justamente no sentido de incentivar que todo mundo realmente fale. É isso mesmo, Bob, porque assim, foi até a observação que eu fiz no começo. Vocês vão... eu coloquei várias informações do papel de consulta de vários outros documentos, mas aí precisa ver, isso atende a vocês? É vocês que têm que dizer. E aí a solicitação foi que vocês fizessem as sugestões para que eu pudesse construir com vocês o documento. Então eu estou aguardando ainda as sugestões, mas ao mesmo tempo eu não posso aguardar e tenho que colocar em discussão com vocês pelo prazo que a gente tem para entrega desses documentos. Mas eu quero abrir para a Viviana, que ela levantou a mão para falar, e depois eu quero fazer mais algumas observações. Sim, só a respeito disso que está sendo falado agora, né? A venda em conjunto ou de forma coletiva, eu sou a menor produtora de café da associação, né? Nem sei se existe alguém que produza menos. Para mim, fazer parte de uma associação como essa é justamente ter ajuda para vender essa minha 1, 2, 3 sacas, né? Encontrar apoio para que ele seja classificado, né? Encontrar apoio para que ele seja visto, para que saibam que ele exista. Então, eu entendo de forma coletiva isso. E os pequenos como eu vão precisar de uma associação para ser conhecido, basicamente. E aí os pontos que estão colocados, por exemplo, ali naquele documento, Viviana, como é que você vê eles como pequena produtora? O que está aqui no papel? Você diz do que a gente viu hoje? Dessa apresentação que eu fiz agora. Então, eu acho que tudo que foi visto até agora faz sentido para mim. Agora, nesse ponto da forma individualizada, aproveitando sua rede de contato, é que cada um aqui na associação tem uma forma individualizada, né? Um já tem uma torrefação, outro já tem um comércio, né? Então, assim, de forma coletiva,
Eu acho que é a única saída para a associação, independente de cada individualidade dos associados. Cada um tem a sua individualidade, mas a forma coletiva é a razão da associação, não é? Obrigado. Não sei se eu estou me repetindo uma coisa, é que o meu perfil é muito diferente de todo mundo, e assim, eu estou fazendo parte, e talvez isso signifique alguma coisa. Para mim, a associação, fazer parte dela é importante justamente por ser super pequena. Viviana, muito obrigado pela informação. Aí, sobre até o que a Viviana falou, eu quero fazer alguns comentários que são importantes. O primeiro é o seguinte: o que é esse documento? Esse documento, até estava procurando ali no relatório, né, para ver se eu achava, porque eu já estou construindo em cima do relatório, né? Esse documento, ele é modelo da gestão pós-reconhecimento e pós-recebimento da IG, tá certo? Então, ele vai entrar em vigor a partir do momento que vocês receberem a indicação de procedência, forem autorizados pelo INPI para poderem utilizar, né? A primeira situação que a gente tem que identificar aqui é o seguinte: o que o Bov colocou é um ponto a ser discutido. A preocupação dele é o seguinte, de que a associação ou a comercialização, digamos assim, se é o que eu entendi dessa maneira, por associação ou cooperativa e assim por diante, se torne mais importante do que ele como produtor individual. Essa eu imagino que deva ser a preocupação dele, pelo que eu entendi, né? Dentro dessa característica, né, eu creio que o recebimento da IG fortalece, né, e não prejudica o produtor individual. Se ele tem os canais dele e ele recebe o selo da indicação de procedência, ele tem o seu processamento, uma vez que ele comprovou que a produção dele atende às especificações da indicação de procedência, ele pode continuar a comercialização dele individual, sem problema nenhum. A associação, nesse aspecto, para ele, tem o papel de verificar se ele, como produtor, atende todas as especificações para o produto, desde o produto verde até o produto torrado e comercializado, né? Então, a associação para ele, nesse aspecto, teria essa finalidade. A outra preocupação que eu coloco para vocês é se o individual se torna tão mais relevante do que a associação, então pode ser que num determinado momento a associação não seja mais interessante e perca o seu aspecto de gerenciamento só. E aí ninguém vai se interessar mais pelo associativismo. Então vamos deixar de lado a associação e vamos comercializar o produto individual, porque a associação se tornou insignificante e o uso do selo da IG, né, se tornou não mais significativo para os produtores, a ponto de ele dizer, olha, não me interessa mais, eu consigo ter uma lucratividade muito maior do que a associação pode me proporcionar. Esse é um outro cuidado que a gente tem que ter. O terceiro aspecto que eu quero salientar para vocês é a questão do associativismo, que é o que a gente está discutindo aqui. Então, o selo da IG, por si só, como uma marca coletiva, ela implica diretamente no papel do associativismo, da união entre os produtores, da busca pelos objetivos que se tornam não mais de um produtor, mas coletivo, e a associação trabalha no sentido de trazer o benefício tanto para os produtores que são autônomos e por si só conseguem os seus canais de comercialização, quanto para aqueles pequenos produtores, né, que precisam do auxílio e da discussão da associação de uma forma que eles se tornem relevantes.
Então, essa também é uma outra preocupação. Então, diante disso, é que vem a questão que eu coloco para vocês. Como é que vocês vão colocar esse processo de comercialização? A Márcia falou uma situação que é bastante importante. Se vocês têm uma possibilidade de uma comercialização em grande quantidade, se a associação não intervir no sentido de, por exemplo, facilitar essa comercialização, ninguém vai conseguir atender, ou um só vai conseguir atender em detrimento dos outros. Isso, em questão de associativismo, é adequado? Então, tudo isso é que a gente tem que pontuar, e por isso que, assim, quando eu falo para vocês, o nosso papel aqui é de fazer o levantamento, trazer para vocês a informação, de fazer essas discussões, é exatamente para que sejam tiradas as dúvidas, para que vocês possam, juntos, construírem uma proposta que seja relevante para todos. Ô, Silvia, eu gostaria de propor que a gente, não hoje, talvez porque não dá tempo mesmo, a gente discutisse o papel da associação de uma forma mais clara e para ver qual vai ser o caminho para o futuro, qual vai ser a estrutura da associação. Porque eu acho que isso, para mim, acho que é fundamental hoje. É saber, assim, tudo isso está girando em torno da associação. Então, qual é a estrutura que a associação vai ter mais para frente? Não digo hoje, mas o que nós estamos visualizando para frente? Nós vamos ter um escritório, nós vamos ter um agrônomo, nós vamos ter... Então, talvez a gente podia discutir isso com os associados. O que você acha? Evelyn, nós acabamos de fazer a atualização do estatuto da SECAP. Lá está definido o papel da SECAP. Tá? Quanto à estrutura que nós vamos ter que ter no futuro, nós vamos ter aí 3 anos para a gente pensar nisso e nos estruturar para isso. Foi isso que o professor Márcio colocou. Isso tudo que nós estamos construindo hoje é para ser usado após a avaliação do INPI e a liberação da indicação geográfica. Então, nós estamos já construindo o futuro. Tá, então, assim, não adianta pensar e definir hoje, nós vamos ter que ter um escritório, um gerente de vendas, não é o momento. No momento certo, nós vamos estar fazendo isso. Quanto mais regras, isso que eu vejo, tudo que nós estamos desenhando hoje, com muitas regras, é o que vai ser, vai definir também que tamanho essa estrutura vai ter. Então, é isso que eu vejo. Hoje eu estou definindo que a associação vai fiscalizar número de sacas, rastreabilidade, pontuação, tudo isso que nós estamos desenhando. Quanto mais coisa a gente colocar aí, quanto mais itens, maior será essa estrutura para fiscalizar. Então, não adianta a gente colocar muitas regras se a gente não vai ter estrutura depois, porque aí que cai não teremos mais a confiabilidade, porque vai ter que ter a fiscalização. Então, por isso que eu estou falando nesse momento, isso está me preocupando. É muita regra, e depois, como que vai ser? Vai ter estrutura para fiscalizar tudo isso? Se não vai ter, não adianta ter muita regra, vamos fazer bem enxuto, né? Silvia, deixa eu só fazer uma resposta para a Evelyn, que é o seguinte. Evelyn, primeiro, a gente não está estabelecendo as regras, isso aqui é um modelo de gestão. Tá? É uma proposta de como a gente vai gerenciar e fazer o uso da IG pós a obtenção da IG. É importante a gente colocar como proposta e no modelo de gestão todas essas questões que a gente está trabalhando. A outra questão que você levantou é a questão assim do papel da associação. Isso é a tabelinha que eu coloquei junto, que está lá. O posicionamento da entidade representativa no modelo da gestão pós o reconhecimento. Então,
Por exemplo, aprimorar a relação entre os associados e fomentar o sentimento de grupo, adesão de novos associados, fomento ao aprimoramento administrativo dos associados, fomento ao aprimoramento técnico da produção. Isso ainda a gente vai fazer a discussão agora, tá? Antes de 30 de setembro, né? Que a gente vai pontuar tudo isso. O que você cobrou do papel da associação, ele vai ser discutido também e colocado nesse documento aqui, agora, tá certo? Nessas semanas. Mas uma situação que é importante, que a Silvia também levantou, que é o seguinte, nós até colocarmos o depósito no INPI da solicitação do uso do selo da indicação de procedência, a gente vai estar trabalhando junto com vocês, né? Eu, a Cíntia, a Juliana do MAPA e os outros entes dentro desse comitê gestor, para organizar todas essas situações, para que no momento que for liberado o uso do selo da indicação de procedência, vocês já estão caminhando com isso. E aí conseguem desenvolver todo o processo e já estão prontos para poder fazer essa caminhada. Entendeu agora o porquê dessa discussão nesse momento, Edwin? Entendi, sim, entendi. Tudo bem? Porque a gente vai construir isso tudo junto, tá certo? Ok. Pessoal, eu quero fazer só uma pergunta nesse momento, que é o seguinte. Nós estamos aqui, ó. A comercialização... Eu parei nesse ponto aqui. É lógico que ainda nós vamos coletar sugestões de vocês, mas a minha pergunta é, o que está posto aqui com relação à comercialização individual e coletiva? Vocês têm alguma coisa a retirar, alguma sugestão a acrescentar? O que vocês acham dessa informação? Ela é adequada? Ela não é? Ela atende às expectativas de vocês diante do que nós discutimos até o momento? Eu acho que é adequado. Eu mantenho, eu ainda vou receber as sugestões de vocês, tá certo? Algumas pessoas estão se comprometendo a pegar o documento lá no grupo de WhatsApp e escrever as sugestões e colocar aqui. Aí a minha preocupação é exatamente essa. Com relação à comercialização, mantemos a questão coletiva ou nós colocamos apenas a questão de comercialização individual? Cada um comercializa o seu e a associação simplesmente se torna o fiscal do processo. Eu acho que tem que ficar como está, Márcio, as duas condições. Tem que manter coletiva. Se surgir oportunidade, a gente pode fazer. Sim, nós temos que pensar no futuro, todo mundo. E eu acho que a sobrevivência futura, mesmo que seja café, qualquer coisa, vai ter que ser sempre feito de forma coletiva. Tá? Sempre vai ter o pequeno e o grande. Vocês concordam com essa posição do que está aqui, então? Concordo. Concordo. Tá. Gente, são 10h18. Eu tinha pedido para vocês que o nosso teto era 10 horas, mas a gente já foi um pouquinho além. A Cíntia também colocou que tem um outro compromisso às 10h30, então eu vou interromper a gravação e finalizamos momentaneamente, tá?